Olá, boa noite para todo mundo. Bem, creio que vocês já sabem, meu nome é César, sou professor de vocês. E essa vai ser a nossa aula online justamente para a gente tirar algumas dúvidas sobre algumas questões. Eu fiz uma lista, essa lista eu espero que não demore tanto, mas não vai passar de 2 horas, isso eu vou ficar contando no relógio justamente para não passar do tempo. Certo, a lista eu coloquei lá no Classroom para vocês. E vocês podem sempre acompanhar fazendo perguntas e fazendo sugestões. Caso o som não esteja muito bem, por favor, me falem, que dá para ajeitar tudo aqui. Então, sem muita demora, lembre-se sempre de usar o chat desse lado. Espero que seja desse lado, porque eu não estou vendo. E vamos começar aqui com algumas perguntas. Não. Só um minutinho. Agora sim. A primeira pergunta diz o seguinte: o gráfico abaixo da figura mostra a variação da força da mola de espingarda de rolha que está na figura abaixo. Com a compressão ou de extensão a que se submete. Mas certo. Certo, então aqui na figura está falando que a mola é comprimida 5 centímetros e usada para disparar uma rolha de 3,8 gramas. O que ele quer saber é qual é a velocidade da rolha se ela for lançada no momento em que a mola atinge o comprimento que possui quando relaxada. E depois ele quer saber, supondo que a rolha fique presa na mola e só lançada depois que a mola se distendeu 1,5 centímetros, então, nesse caso, qual seria a velocidade? Beleza. Então, bora voltar aqui para a questão. Então, o que a questão quer saber de fato? O que ela quer saber é justamente qual vai ser a velocidade da rolha quando ela for disparada por uma mola. Mas como saber a velocidade de objetos sendo lançados por mola? Bem, basicamente, tudo se resume à distribuição de forças. Porque quando um objeto é comprimido por uma mola, o que acontece é que esse objeto adquire uma certa energia. Essa energia é energia potencial elástica, que é descrita simplesmente por kx² sobre 2. Então, deixa eu só fazer um pouquinho maior para que vocês consigam ver. Então, a energia potencial elástica é descrita por kx² sobre 2. E tudo que a gente quer saber é qual vai ser a velocidade dessa mola após ser disparada. Essa velocidade está sendo referida como uma velocidade relacionada à energia cinética. Então, é só uma comparação de energia cinética com energia potencial. Certo. Aqui ele deu qual seria o quanto a mola se distendeu, que seria o x dessa equação, que foi de 5,5 centímetros. Lembrando sempre que quando a gente trabalha com energia, nós precisamos passar tudo para o sistema internacional, ou seja, 0,055 metros. Então, esse é o valor da nossa de extensão da mola. Certo, mas qual seria o valor de K, da constante da mola? Para saber isso, a gente observa o gráfico. Aqui no gráfico ele deu quanto você tem de força na mola em comparação à distância. Então, por exemplo, quando ele tinha 2 centímetros de comprimento, ele teve uma distensão de 0,2 newtons de força.
Em uma mola, a força que a mola tem é simplesmente definida por Kx. Então, se a gente quiser achar o K, basta a gente pegar a força e dividir pelo comprimento, pelo distanciamento da mola. Então, basta a gente pegar aqui 0,2 e dividir por 2 centímetros, lembrando para converter para metros. Então, no final, o que a gente fica aqui vai ser 10 newtons por metro. Então, esse vai ser o valor da constante da mola. 10 newtons por metro. Então, o que ele quer saber é quanto vai ser a energia da rolha, qual vai ser a energia cinética da rolha, se a rolha se desprender justamente quando a mola está relaxada. Então, lembrando que tudo isso é uma associação de energia. Então, a energia quando a mola estava presa é igual a energia quando a mola foi solta. Quando a mola estava presa, você só tinha energia potencial, kx² sobre 2. E quando a mola foi solta, a mola vai estar relaxada. Então, tudo que vai ter de diferente vai ser a velocidade da mola, ou seja, a rolha em si vai ter uma velocidade, gerando uma energia cinética. Então, no final, a gente tem essa relação aqui. Beleza. Vamos substituir agora os valores e colocar tudo na equação. Então, o valor de K nós temos, que vai ser 10. O valor de X vai ser 0. Escrever um pouquinho maior. Então, o valor de K é 10. O valor de X vai ser 0. Vou colocar entre parênteses aqui. 0,055 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Que vai ser igual à massa da rolha. No caso, a massa da rolha era simplesmente, deixa eu só pegar aqui na questão, 3,8. Lembrando para converter para quilos, ou seja, 0,0038 vezes v ao quadrado sobre 2. Então a gente fica com essa expressão aqui. Então, no final, o que a gente chega aqui é que a velocidade dessa rolha vai ser simplesmente 2,82 metros por segundo. Então, esse é o valor que a gente tem para a resposta A. Agora, e para a questão B? Qual vai ser a diferença? Então, deixa eu só apagar aqui para termos um pouquinho mais de espaço. Então, essa é a alternativa A. Para a questão B, é bastante simples. Vai ser o mesmo caso. A única diferença é que, como a rolha foi solta no momento em que a mola ainda estava distendida 1,5 centímetros, o que vai acontecer é que desse lado aqui, quando a rolha tinha velocidade, a mola também vai ter uma energia potencial. A energia potencial daqueles 1,5 centímetros. Então, vamos ter aqui kx² sobre 2. Lembrando que esse x vai ser justamente o x quando a mola foi solta. Então, vamos substituir esses valores aqui. Vamos ter 10 vezes 0,055 ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a 0,003. 0,0038 v quadrado sobre 2 mais 10 vezes 0,015 ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse 1,5 veio da questão em que a gente estava. 1,5 centímetros.
Então, colocando tudo isso na equação e achando o valor de V no final, o que nós teremos vai ser... E no final não vai mudar muito o resultado. No final a gente vai achar que V vai ser 2,72 metros por segundo, aproximadamente. Então, notamos que não mudou muito a relação, basicamente porque o x final está muito pequeno, então não variou muito. Mas essa seria a resposta da alternativa B. Beleza, vamos fazer... Então, a gente vai fazer outra questão relacionada com a energia dos objetos. Então, deixa eu só mudar aqui de tela. Então, essa questão aqui fala que uma bola de massa M está presa à extremidade de uma barra de comprimento L e massa desprezível. A outra extremidade da barra é articulada, de modo que a bola pode descrever um círculo no plano vertical. A barra é mantida na posição horizontal, como mostra a figura, até receber um impulso para baixo suficiente para chegar ao ponto mais alto do círculo com velocidade zero. Então, basicamente, a bola sai daqui, faz esse contorno e chega aqui nesse ponto mais alto. O que a gente quer saber é qual a variação de energia potencial da bola, essa é a primeira pergunta, e a segunda é qual seria a velocidade inicial. Ok, então voltando aqui para a questão. Então, tudo que ele pede na questão é o seguinte. Você tem essa bola aqui, que está presa a essa barra, e ela vai fazer esse contorno até chegar nesse ponto aqui. E tudo que ele quer saber é a variação de energia potencial, no caso, é a energia potencial gravitacional dessa bola, e subtrair pela energia potencial inicial. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos pegar um ponto inicial, esse ponto a gente chama de zero da equação. Então, esse ponto aqui. E quando a bola atinge esse ponto? O que essa questão quer dizer? Basicamente, essa questão está falando que você tem uma bola que começa aqui na circunferência, ela percorre todo esse caminho e depois chega aqui. Para saber a variação da energia potencial, basta a gente pegar a energia potencial final e subtrair ela da energia potencial inicial. Lembrando que a energia potencial é simplesmente mgh. Então, a gente vai ter mgh. Certo, mas essa é a altura. A altura em relação ao solo, não necessariamente. A altura pode ser em relação a qualquer ponto que você queira. Então, você pode pegar a altura com base nesse ponto, ou com base nesse ponto, ou até mesmo nesse. Não tem nenhum problema. A única coisa que vocês precisam lembrar quando trabalham com altura na energia potencial é que uma vez que a gente escolhe um ponto que a gente chama de altura zero, qualquer ponto acima é positivo, qualquer ponto abaixo é negativo, e a gente não pode variar mais esse ponto que a gente escolheu de zero. Então vamos escolher o zero aqui nesse ponto. A altura final aqui vai ser o diâmetro da circunferência, ou seja, 2L. Então aqui a gente vai ter mg vezes 2L. E aqui a altura inicial vai ser mgl. Então no final o que a gente fica é mgl. Então
essa aqui vai ser a variação da nossa energia potencial. O que ele quer saber na alternativa B agora é qual vai ser a velocidade inicial que a gente tem que colocar na bola, justamente para ela atingir esse ponto. Então, de novo, isso aqui é uma relação de energia, ou seja, você vai converter a energia potencial em energia cinética. Para fazer isso, o que a gente precisa é simplesmente igualar a variação de energia cinética à variação de energia potencial. Basicamente, a gente pode entender essa relação simplesmente como você tirou energia potencial e deu energia cinética para o objeto. Ou simplesmente fazer uma relação de energia mecânica. Energia mecânica final igual a energia mecânica inicial. Mas vamos partir desse ponto aqui, da relação de energias. O que vai acontecer aqui é que simplesmente você não tem energia cinética final, mas você tem energia cinética inicial. A energia cinética inicial vai ser simplesmente mv ao quadrado sobre 2. E a variação de energia potencial é simplesmente mgl. Então a gente tem essas duas relações aqui. Uma coisa interessante é que a gente precisa colocar esse sinal aqui na frente. Por que esse sinal vai aparecer? Basicamente porque esse sinal fala que uma energia é tirada, então o que foi tirado da energia potencial é dado para a energia cinética. E como a energia cinética é a energia inicial, que no caso é zero, menos energia final, que no caso é zero, menos energia inicial, que vai ter um menos, e aqui vai ter um menos, esses menos saem daqui da equação. Isso vai garantir para que a gente não ache uma resposta com raiz negativa, por exemplo. Então, no final, o que a gente vai achar vai ser isso daqui. Massa se cancelará com massa, esse 2 passa multiplicando, e a nossa velocidade vai ser simplesmente a raiz quadrada de 2gl. Então, uma coisa interessante dessa equação que essa equação não depende da massa. Então, não importa qual será a massa desse objeto, ele sempre vai chegar nesse ponto com a mesma velocidade. Beleza, bora para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte: que um veículo espacial está viajando a 4.300 km por hora em relação à Terra, quando o motor, cujo combustível se esgotou, é desacoplado e arremessado para trás, com uma velocidade de 82 km por hora em relação ao módulo de comando. A massa do motor é 4 vezes a massa do módulo de comando. O que a gente quer saber é qual a velocidade do módulo de comando em relação à Terra depois da separação. Então, voltando aqui e apagando a questão anterior. Então, nessa questão, tudo que ele quer saber é a relação de velocidades de um foguete espacial. Então, está aqui um foguete espacial. E o que aconteceu é que ele estava com uma velocidade de 4.300 km por hora. E simplesmente ele acabou o combustível. Quando acabou o seu combustível, o que ele fez foi o seguinte: ele pegou o módulo e arremessou esse módulo para trás a 82 km por hora. Só que a gente tem que lembrar que não é 82 km por hora em relação à Terra, que é essa velocidade aqui em relação à Terra. Esse 82 km por hora
vai ser em relação ao foguete. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o foguete, ele tinha essa velocidade quando ele está com esse tanque de combustível para trás. Ele adquiriu uma velocidade v, que a gente não sabe ainda, mas essa parte descartada adquiriu uma velocidade de v menos 82 km por hora. Então, essas seriam as duas velocidades aqui. E o que a gente quer saber é qual seria essa velocidade v. Então, como a gente sabe isso? Essa questão se resume à seguinte ideia. Quando você está no espaço, não existe nenhuma força atuando sobre você. Então, não existe nenhuma força externa. Se não existe nenhuma força externa, isso significa que o momento linear do objeto vai se manter constante. Então, é uma questão de preservação de momento linear. Lembrando que o momento linear é a soma de todas as massas vezes velocidades de cada objeto. Então, como seria isso? Vamos começar pela massa inicial, o momento linear inicial. E o momento linear inicial vai ser simplesmente a massa do foguete vezes essa velocidade. Mas daí tem um problema. Ele não deu qual é a massa. Ele só falou que esse comando, esse módulo de comando, tem uma velocidade, tem uma massa 4 vezes menor do que o tanque de combustível. Ou seja, esse tanque tem um valor de 4m e aqui tem um valor de m. Bem, não vamos dar um valor de m. Se o tanque tem um valor de 4m e o módulo tem um valor de m, as duas partes juntas têm um valor de 5m. Então aqui o momento inicial vai ser 5m vezes a velocidade de 4.300. Uma coisa interessante quando a gente trabalha com momento linear. Note que essa velocidade não está no sistema internacional. Mas tudo bem, ela não precisa estar porque quando a gente trabalha com momento linear, quando a gente quer comparar somente o momento inicial com o final, nós não precisamos colocar no sistema internacional, justamente porque o momento linear não tem nenhuma unidade internacional, nenhuma unidade padrão para ele. Então a gente pode colocar numa unidade qualquer, contando que a gente preserve sempre as mesmas unidades. Então se a gente está trabalhando com km por hora, a resposta que a gente vai achar também vai ser em km por hora. Então esse vai ser o momento inicial. E a gente compara isso com o momento final. Qual vai ser o momento final? O momento final desse objeto vai ser simplesmente massa m vezes a velocidade que a gente tem, mais massa de 4m vezes essa outra velocidade aqui, v menos 82. Uma coisa interessante agora na situação é que todos estão relacionados à massa, então a massa pode ser cancelada aqui, fazendo com que a massa não seja relevante para resolver essa questão. Mas caso vocês não queiram deixar a massa como sendo m, vocês podem dar um valor de 1, por exemplo, para achar a mesma coisa no final. No final, o que a gente vai achar aqui... Só um minutinho. Lembrando que isso aqui vai estar com um sinal de menos, quando passa para o outro lado vai ficar com um sinal de mais. Então, quando a gente coloca tudo isso na equação, a gente fica com uma velocidade final de 4.365,6. Lembrando que a gente está trabalhando em quilômetros por hora. Então, esse valor aqui. Então, note que não foi uma questão de vício. É só uma comparação de momentos lineares. Talvez a única dificuldade nessa questão justamente seja essa sacada de analisar a velocidade. Que esse módulo vai ter uma velocidade v para frente, esse tanque de combustível vai ter uma velocidade de v menos 82 para trás. Mas, tirando isso, não tem nenhuma complicação na questão em si.
Bora para a próxima pergunta. Beleza, então a próxima pergunta também é pequenininha e também vai ser rapidinho de fazer. A próxima pergunta fala o seguinte, que duas esferas de titânio se aproximam frontalmente com uma velocidade de mesmo módulo. Então, as duas têm a mesma velocidade. Obviamente, uma contrária à outra. E elas se colidem elasticamente. Após a colisão, uma das esferas, cuja massa era de 300 gramas, permaneceu em repouso. O que a gente quer saber é qual a massa da outra esfera. Então, parece que ele deu poucas informações aqui. Vamos ver se dá para resolver esse problema com o que ele deu. Basicamente, o que ele falou é que um tinha uma velocidade indo para frente, uma velocidade v, e a outra esfera também tinha a mesma velocidade v indo para cá. As duas tinham a mesma velocidade. E o que aconteceu é que elas se chocaram e, após a colisão, elas se separaram e uma das esferas, vamos supor que essa aqui, ficou com uma velocidade zero e essa adquiriu uma velocidade v, que a gente não sabe ainda. Tá, mas como resolver essa equação? Porque a única coisa que ele deu de número nessa equação foi o seguinte: ele deu que a massa da esfera que ficou em repouso era de 300 gramas. Então essa foi a única informação que ele deu na questão em si, 300 gramas. Então, como de fato resolver essa equação? Basicamente, a grande charada dessa equação, desse problema, é justamente a parte que ele fala sobre colisão elástica. Então, o que seria uma colisão elástica? Sempre quando a gente tem uma colisão, os momentos irão se conservar, então isso sempre ocorre em qualquer tipo de colisão, mas no tipo de colisão elástica, especificamente, as energias também se conservam, ou seja, nenhum tipo de energia é perdida. Então, vamos analisar com cuidado como isso vai ficar. Primeiro, vamos analisar o momento inicial. O momento inicial, deixa eu pegar aqui, vai ser a massa dessa esfera, que é 300 vezes v. Temos que tomar cuidado porque essa velocidade está com o módulo, ou seja, com o sentido oposto. Então, sempre quando a velocidade está com o sentido oposto, ela vai ter um sinal de menos. Então, só deixa eu ver se dá para... Tá. Então, você vai ter a massa m vezes v. Então, deixa eu só copiar aqui embaixo para ficar mais fácil de visualizar. O momento inicial vai ser simplesmente 300 menos v menos m vezes v. Então, esse é o momento inicial. E isso vai ser igual ao momento final. Então, o momento final é simplesmente essa massa. E se os dois são iguais, então 300 menos 300 menos mv é igual a mvf. Então, até agora, é isso que a gente sabe. Bem, a gente não consegue resolver essa equação ainda. Isso porque, simplesmente, nós não sabemos o valor da massa e não sabemos o valor de V. Então, tem muitas variáveis que a gente não sabe nessa equação ainda. Então, a gente vai ter que fazer um pouquinho de análise ainda para resolver essa equação. Mas vamos pegar aqui na energia. A energia vai resolver tudo.
Então, quando a gente trabalha com energia, o que a gente vai ter vai ser o seguinte. Essa massa de 300 vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2, mais essa massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, tudo isso é a velocidade, a energia cinética inicial, a energia cinética dessa esfera, mais a energia cinética dessa outra esfera. Isso vai ser igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Então, note que aqui, desse lado, eu só coloquei a energia cinética dessa outra esfera, justamente porque essa não tem velocidade após a colisão. Então, a gente fica com essa equação. A gente pode simplificar essa equação simplesmente eliminando aqui os dois, que fica com um formato um pouquinho melhor. Beleza. E agora, o que a gente faz para resolver essa equação? Ainda não parece uma equação tão fácil assim de ser resolvida. Bem, para resolver essa equação, agora a gente vai ter que usar um pouquinho de álgebra. A gente pode passar esse termo para o outro lado. Vamos ver o que vai acontecer se a gente passar esse termo para o outro lado. Então, tudo isso é uma relação de álgebra. Vai ser igual a mv quadrado menos mv. Então, note que passando esse termo para o outro lado, a gente ficou com um sinal de menos aqui na frente. E a gente pode isolar esse valor de m. Então, vai ficar 300v ao quadrado igual a vf quadrado menos v quadrado vezes m. Tá, mas o que esse termo ajuda? Esse termo ajuda porque a gente também pode passar esse termo, mv, para o outro lado. Então, deixa eu só apagar aqui para ter mais espaço. Então, se a gente passar esse termo de mv para o outro lado, o que a gente fica vai ser 300v é igual a mvf menos, aliás, mais mv. Ou seja, 300v é igual a vf mais vm. Então, note que, de novo, temos termos bem parecidos, só que a diferença é o sinal de mais aqui e menos aqui. Mas pode parecer estranho, mas isso vai ajudar. Isso ajuda por quê? Quando a gente tem essa desigualdade de a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é aquela regra dos quadrados. Não sei se vocês se lembram disso no ensino médio, mas a gente pode expandir esse termo para simplesmente aqui vai ser 300v ao quadrado. Esse termo aqui é a mesma coisa que vf mais v vezes vf menos v, tudo isso multiplicado por m. Então, note que esse termo se expande nesses outros dois. E agora é fácil resolver isso porque a gente tem justamente isso daqui, vf menos v vezes m, que é esse termo aqui. Então, eu acho que isso é igual a 300v. Vamos substituir 300v aqui na equação. Então, vamos ficar com 300v quadrado é igual a vf mais v. Tudo isso vai se substituir por 300v. E 300v vai se cancelar com 300, vai se cancelar com esse v aqui. E no final, o que a gente fica é que a velocidade final... Ok, que a velocidade final igual a velocidade final mais v. O problema estava aqui. Aqui era mais. Então, aqui essa soma é mais, era esse termo que se anulava. Agora sim.
a velocidade final vai ser 2v. Então, note que aqui a velocidade final dessa esfera vai ser 2 vezes a velocidade inicial que ela tinha. Isso vai fazer com que ela conserve a sua energia e conserve o seu momento. A relação de velocidades. Então, como a gente tira da relação de velocidades a relação de massas? Muito simples. Basta a gente substituir essa velocidade aqui, esse VF, aqui nessa equação. Então, no final, o que a gente vai ter vai ser que 300 menos mv igual a... Então, no final, o que a gente tem aqui vai ser que 300 menos m vezes v vai ser igual a m vezes 2 vezes v. E com isso a gente consegue achar o valor de e, de m. A gente consegue achar o valor de m em relação a v. Nesse caso, v cancela com v. 300 vai ser igual, menos m passa para o outro lado com mais m, vai ficar 2m. Então, m vai ser igual a 150 gramas. Então, note que essa questão, de fato, foi um pouquinho mais complicada que as outras, mas no final dá para simplificar tudo. Então, essa é a resposta. Massa final igual a 150 m. Vamos para a próxima pergunta, que vai ser essa daqui, que duas partículas, uma tendo o dobro da massa da outra, são mantidas juntas em determinada mola comprimida entre elas. A energia armazenada na mola é de 600 joules. O que a gente quer saber é quanta energia cinética após ser liberada. Então você tem essas duas molas, você tem uma mola, duas partículas presas na mola e elas são liberadas e a gente quer saber qual energia cada uma tem. Supondo que toda energia armazenada é transferida para a partícula e nenhuma delas permanece ligada à mola após ser liberadas. Então, tudo que ele está falando aqui, você tem duas partículas aqui, uma tem uma massa o dobro da outra, como as massas não são relevantes, a gente pode falar o valor das massas, tipo, essa tem 1 grama e essa tem 2 gramas. E elas estão presas uma na outra. E a gente quer saber o quanto de energias elas vão ter após serem liberadas, o quanto cada uma vai ter de energia após elas serem liberadas. Como a gente vai saber isso? Basicamente, a energia vai ser conservada, ou seja, então a energia antes delas serem liberadas era de 60 joules, e isso vai ser igual à energia da esfera 1 mais a energia da esfera 2 após elas serem liberadas. Então essa é a primeira parte que a gente tem que saber. A segunda coisa que a gente deve saber é simplesmente que o momento também vai se conservar, basicamente porque você não tem forças externas atuando no sistema. Isso quer dizer que o momento inicial, que era zero, porque as duas partículas estavam sem velocidade não tem momento linear, vai ser igual à massa da partícula 1 de 1 grama, vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade 2. E dessa equação a gente tira basicamente que
V1 é igual a 2 V2. A gente tem essa relação aqui. Tá, mas isso não ajudou muito. Vai ajudar justamente quando a gente trabalhar aqui com a nossa energia. Porque a gente tem que 60 vai ser igual a M1 vezes V1 ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 ao quadrado sobre 2. Então, essa energia cinética 1 e essa energia cinética 2. Tá, mas o que isso resolve a nossa vida? Isso resolve pelo seguinte. V, tem sinal de menos aqui, V é igual a menos 2 V2. Então, a gente vai substituir esse V1 por menos 2 V2. Então, a gente tem aqui que 60 é igual a M1 menos 2 V2 ao quadrado mais M2 V2 quadrado, tudo aqui sobre 2. Note que 2, ou melhor ainda, menos 2 ao quadrado vai ficar 4. Lembrando que um valor negativo, quando elevado ao quadrado, fica positivo. Então, aqui vai ficar 4 positivo, vezes a massa 1, vezes aqui V2 ao quadrado sobre 2. E aqui você vai ter M2, V2 ao quadrado sobre 2. Tá, a gente poderia substituir o valor das massas para ver o que acontece, mas não vai ajudar muita coisa. O que vai ajudar mesmo vai ser a gente colocar tudo em função de uma das energias. Então, como assim? Aqui a gente já substituiu V1 por V2. Se a gente trocar M1 por M2, a gente fica com uma fórmula parecida com a fórmula da energia da partícula 2. Então a gente tem que transformar M1 em M2. Como a gente faz isso? Bem, M1 tem 1 grama, M2 tem 2 gramas. Ou seja, M1 é igual a M2 sobre 2. Então a gente substitui M1 por esse valor aqui, a gente fica com 60 igual a 4 vezes M2 sobre 2, V2 quadrado mais M2, V2 quadrado sobre 2, e fazendo a equação aqui, o que a gente vai ficar é que 4 dividido por 2 vai dar 2, e esse termo aqui e esse termo aqui são a energia 2. Então, no caso, a gente fica com 2 é 2 mais é 2 igual a 60, então é 2 é igual a 60 sobre 3, ou simplesmente 20 joules. Então, 20 joules é o valor da energia 2. Logo, o valor da energia 1, lembrando que os dois têm que somar para dar 60, vai ser justamente de 40 joules. Então, olha que coisa interessante. A partícula com menos massa vai ter mais energia no final, justamente porque a sua velocidade vai ser maior. Muito bem, vamos para a próxima. Agora vamos entrar em rotação. Então, deixa eu só expandir aqui um pouquinho a tela. Então, essa questão fala o seguinte, que na figura a seguir, duas forças F1 e F2 agem sobre um disco que gira em torno do centro como um carrossel. As forças mantêm um ângulo indicado na figura a seguir durante a sua rotação e que ocorre no sentido anti-horário. Então, isso aqui está girando no sentido anti-horário. E ela tem uma velocidade angular constante. Então,
Isso é um fato interessante, velocidade angular constante. Precisamos diminuir o valor do ângulo θ de F1 sem mudar o módulo dessa força. Então, ele dá 3 perguntas aqui. A primeira pergunta é: para manter a velocidade angular constante, devemos aumentar, diminuir ou manter constante o módulo de F2? A alternativa B fala: a força F1 tende a girar o disco no sentido horário ou anti-horário. E na questão C, ele fala sobre a força F2. Então, se a força F2 gira o disco no sentido horário, anti-horário ou não gira o disco. Então, vamos analisar agora esse tipo de questão, que de fato é uma questão só teórica. Então, você tem um disco aqui, uma das forças, que é F1, está fazendo um certo ângulo θ com relação a esse eixo que sai do raio. E outra força, que seria a força F2, faz um ângulo de 90 graus com esse raio. Beleza. Então, como saber qual a influência do ângulo com relação à força F2? Tudo que a gente deve notar nessa questão é notar a palavra velocidade angular constante. Quando a velocidade angular é constante e o momento de inércia do sistema I não mudar, também for constante, isso significa que o nosso momento angular, que é simplesmente momento de inércia vezes velocidade angular, é uma constante. Então, o L aqui, o nosso momento angular, é uma constante. E se o nosso momento angular é uma constante, isso quer dizer que o momento do sistema precisa ser zero. Então, só lembrando qual é o que seria o momento. O momento é a soma de todas as distâncias até o raio de giro, vezes todas as forças. Então, é o somatório dos raios vezes o produto vetorial das forças. Então, vamos igualar essas duas equações aqui. A gente sabe que zero é igual ao raio vezes essa força. Lembrando que quando a gente tem um produto vetorial, o que a gente fica aqui no final vai ser o valor de R, que é a distância do centro até a força, que no caso é o raio do círculo, vezes a própria força, F1, vezes o seno do ângulo entre raio e força. Então, nesse caso, esse ângulo aqui, θ. Então, a gente tem essa equação para descrever justamente o momento gerado por essa força F1. Vamos pegar a força F2. A força F2 vai ser a mesma coisa, R vezes F1, F2 vezes o seno do ângulo, só que no caso o ângulo é de 90 graus. E seno de 90 graus é igual a 1. A gente não precisa colocar o seno de qualquer coisa aqui. E a gente tem que tomar outro cuidado aqui quando a gente trabalha com o momento. O sentido em que esse momento está. Então, como assim o sentido? Note que esse carinha está girando aqui no sentido horário. Ou seja, vai para cá, força para lá, então você gera um momento para trás. Enquanto essa outra força, raio para lá, força para cá, então gera um momento para frente. Então, um desses momentos vai ser negativo, o outro vai ser positivo, fazendo com que F2 igual a F1 seno de θ. Então a gente fica com essa equação aqui. F2 é igual a F1 vezes seno. A questão 1
fala justamente que você está alterando o valor de θ. No caso, ele quer diminuir o valor desse θ. Diminuindo o valor de θ, diminuindo o valor desse ângulo, o valor do seno desse ângulo também vai diminuir. Então, se a gente diminuir o valor de seno, o valor de F2 vai também diminuir. Então, isso responde à nossa pergunta 1. Se θ diminui, F2 diminui. Na questão B, ele quer saber se F1 vai girar os discos no sentido horário ou anti-horário, e basta ver aqui essa força. Essa força está puxando esse disco para lá, então vai fazer com que o disco gire nesse sentido. Ou seja, F1 gira no sentido horário e F2 vai girar no sentido oposto, anti-horário. Então isso responde a alternativa B e a alternativa C. Vamos voltar então para a nossa lista, para outra pergunta que também vai ser teórica. Então, essa pergunta fala o seguinte, que a figura aqui embaixo, essa aqui, mostra 3 discos planos. Então, você tem 3 discos planos e todos esses discos têm os mesmos raios. Então, todos esses 3 discos aqui têm o mesmo raio. E eles podem girar em torno do centro, como carrosséis. Cada disco é composto dos mesmos 2 materiais. Um material mais denso que o outro, ou seja, com mais massa por unidade de volume, então ele é mais massivo, e outro com densidade menor, obviamente. No disco 1 e no disco 3, então no 1 e no 3, o material mais denso forma... Então no disco 1 e no disco 3, o material mais denso... Então no disco 1 e no disco 3, o material mais externo, que é esse mais escurinho, forma justamente a parte mais densa. No disco 2, ele forma na metade interna do disco. Então está aqui dentro. O que ele quer saber é a força aqui aplicada nos 3 discos é a mesma em relação ao módulo. Elas são aplicadas tangencialmente aos discos. No caso, na porta ou na interface do material. Como mostra aqui nas figuras. O que a gente quer saber é, ordene o torque em relação ao centro do disco. O torque é o momento. Então, ele quer saber o momento de cada um dos discos. Ele quer que você ordene também o momento de inércia em relação ao centro de cada disco. E, por último, a nossa aceleração angular em ordem crescente. Então, como a gente vai fazer isso? Então, uma representação dos 3 discos aqui. Aqui é mais externo, então a parte pintada é a mais densa. E você coloca uma força aqui, outra força aqui e aqui uma força aqui. Então, beleza. Vamos ordenar em relação aos momentos. Lembrando que o momento é simplesmente raio vezes força vezes seno θ. Como o ângulo entre o raio e a força é sempre 90, a gente não precisa se preocupar com isso. Força é igual para todo mundo. A única coisa que está diferenciando é a distância dessa força até o centro de giro. Então, note que essas 2 forças têm um raio maior e essa tem um raio menor. Isso quer dizer que o momento do disco 1 é igual ao momento do disco 2
que vai ser maior, porque tem um raio maior, do que o momento do disco 3. Então, a gente já igualou os momentos. Vamos ver a inércia agora, o momento de inércia. A gente tem que lembrar que a inércia é simplesmente massa vezes raio ao quadrado. Isso para um caso de uma partícula. Mas, aqui nos tira uma informação importante. Quanto mais pesado, quanto maior for a massa dos objetos mais afastados, que tem um raio maior, maior vai ser a inércia. Isso quer dizer que os objetos que têm o objeto mais pesado, mais afastado do centro, que é 1 e 3, vão ter maior inércia. Então, a inércia de 1 é igual à inércia do disco 3, que vai ser maior que a inércia de 2. E agora, por último, ele quer saber a nossa aceleração angular. Como a gente acha isso? Simplesmente a gente tem que lembrar que o momento é a inércia vezes a nossa aceleração angular. Então, a nossa aceleração angular vai ser o momento sobre... Então, a nossa aceleração angular vai ser o nosso momento sobre a nossa inércia. Então, como a gente compara esses dois? Vamos começar pelos maiores. A gente sabe que o disco 1 tem um maior. Vamos começar pelos maiores. A gente sabe que a nossa aceleração angular aumenta com o momento e diminui com a inércia. Então, para ter uma aceleração angular grande, a gente precisa de um momento grande e uma inércia pequena. Desses aqui, a gente nota que a menor inércia é no disco 2 e o disco 2 também tem um momento grande. Isso quer dizer que a aceleração angular de 2 é a maior de todas. Vamos ver no caso do menor. Então, no menor vai ter o menor momento e maior inércia. Então, note que o disco 1 tem o maior momento e menor. Ok, no disco 1, ele vai ter... Aliás, no disco T, desculpe, ele vai ter o menor momento e a maior inércia. Então, para reduzir aqui a nossa aceleração angular, a gente tem que diminuir o momento e aumentar a inércia. Então, a inércia grande em 3 e o momento pequeno em 3. Então, a nossa aceleração angular em 3 vai ser a menor. O que nos resta no disco 1? Então, note que no disco 1 ele tem um momento grande, mas a inércia também grande. Então, quando os dois são divididos por 8, eles meio que se cancelam, fazendo com que a gente tenha uma aceleração angular mediana. Então, a gente colocou aqui em ordem as acelerações angulares de cada disco. Beleza? Bora para a próxima pergunta, então. Ok, esse não é importante. Vamos pular esse para ir para esse, que é melhor. Então, nessa questão aqui, ele fala o seguinte, que na figura a seguir mostra as partículas 1 e 2, ambas de massa m, presas às extremidades de uma barra rígida de massa desprezível. O comprimento total dessa barra é de 100 centímetros. E ele fala que do 1 até esse ponto de apoio tem 20 centímetros, e do ponto de apoio até a massa 2 tem 80 centímetros. Lembrando, o que ele fala é que a barra é mantida horizontalmente no fulcro até ser liberada. O que a gente quer saber é o módulo da aceleração inicial da partícula 1 e da partícula 2. Então, como a gente acha isso? Então, basicamente, a gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente achou na equação passada, na questão passada.
Então, nós vamos utilizar que a aceleração angular é igual ao momento sobre a inércia. Então, a primeira coisa que a gente deve saber nessa situação aqui é o momento de cada partícula. Como a gente vai achar esse momento de cada partícula? Então, lembrando que aqui tem 0,2 metros e daqui até aqui tem 0,8 metros. M e M. Cada uma dessas massas vai gerar uma força peso, sendo que essa força peso é simplesmente a massa vezes a gravidade. O nosso momento total vai ser o momento gerado por essa força peso, ou seja, 0,8 vezes essa força peso, então 0,8 mg, mais esse outro momento. Lembrando que esse momento dessa força gira no sentido horário e esse momento gira no sentido anti-horário. Então aqui vai girar no sentido oposto, vai ter que ter um sinal de menos, 0,2 mg. Então o nosso momento total vai ser simplesmente 0,6 mg. Tá, isso resolve metade do problema, mas a gente ainda tem que achar qual vai ser a inércia da questão. Então, lembrando como achar a inércia. A inércia de uma partícula é simplesmente massa vezes o raio de giro ao quadrado. Então, aqui a gente tem duas massas, a gente tem que achar a inércia de cada uma e somar essas duas inércias. A inércia dessa partícula vai ser m vezes essa distância aqui ao quadrado mais essa massa m vezes essa distância do centro até a massa ao quadrado. Então, o nosso I aqui vai ser massa vezes 0,04 mais massa vezes 0,64. Então, a nossa inércia é de 0,68 m. Então, essa aqui é a nossa inércia até agora. Uma vez que a gente tem o momento e a inércia, a gente pode dividir um pelo outro. Então, nosso momento vai ser de 0,6 mg sobre 0,68 mg. Então, note que massa cancela com massa e a gente fica com essa divisão. 0,6 sobre 0,68. E vai dar aproximadamente 0,88 G. Considerando a gravidade como 9,8, estou multiplicando aqui, o nosso aceleração angular. A nossa aceleração angular, considerando a gravidade como 9,8, a gente vai ter um valor da nossa aceleração angular de aproximadamente 8,64. 65, mais ou menos. Lembrando que o padrão é radianos por segundo ao quadrado. Tá, mas essa aceleração angular, ele não pediu exatamente a aceleração angular, ele pediu a aceleração em si. Então, qual vai ser a aceleração? Basicamente, a nossa aceleração, que no caso é a tangencial, ela é simplesmente igual a aceleração angular vezes o raio. Ou seja, a aceleração angular da primeira partícula vai ser de 8,65. Então, a nossa aceleração. Então, a nossa aceleração. Então, a nossa aceleração angular aqui para a partícula 1 vai ser de 1,65
73 metros por segundo ao quadrado. Já para a partícula 2, que tem um raio maior, vai ser uma aceleração de 6,91. Então, note que é simplesmente essa aceleração angular vezes o raio de cada partícula. Podemos voltar para a próxima pergunta. Vamos pular essa. Ok, vamos fazer... Ok, vamos fazer essas duas últimas e depois a gente encerra a nossa aula. Então, nessa aqui, fala que a figura tem duas patinadoras com 50 quilos cada e que se movem com uma velocidade escalar de 1,4 metros por segundo. E se aproximam em trajetórias paralelas separadas por 3 metros. Uma das patinadoras carrega uma vara comprida de massa M desprezível, segurando-a em uma extremidade, e a outra se agarra à outra extremidade, ao passar pela vara. O que faz com que as patinadoras passem a descrever uma circunferência em torno do centro da vara. Supondo que o atrito entre as patinadoras e o gelo seja desprezível, qual é o raio da circunferência? Então, essa é a questão mais fácil que a gente pode fazer. Basicamente, se a vara tem 3 metros e ela gira em torno do centro da vara, então o raio da circunferência, obviamente, é a metade de 3 metros, no caso, 1,5. Na questão B, ele quer saber qual é a velocidade angular de cada uma das patinadoras. Depois ele quer saber a energia cinética do sistema das suas patinadoras. E depois ele fala que as patinadoras puxam a vara até ficarem separadas por uma distância de 1 metro entre elas. Nesse instante, qual vai ser a velocidade angular das patinadoras, a energia do sistema e o que aconteceu com a energia? Então vamos analisar cada um dos casos aqui. Então, no começo, você tinha duas patinadoras, cada uma com 50 quilos. E elas estão com velocidades opostas. Cada uma está com uma velocidade escalar de 1,4. E aqui está com uma velocidade escalar de 1,4. E elas giram em torno de uma circunferência de raio 1,5. Tá, a primeira pergunta é extremamente simples, como eu falei. Ele quer saber o raio, é 1,5. A segunda pergunta, ele quer saber a velocidade angular das patinadoras. Como a gente acha isso? A velocidade angular é simplesmente a velocidade linear, 1,4, sobre o raio. Ou seja, a gente vai ter 1,4 sobre 1,5. Então, 1,4 dividido por 1,5 vai dar um valor de aproximadamente 0,93 radianos por segundo. Então, essa é a velocidade angular. A segunda questão que ele quer saber. Cadê?
Então, a segunda questão que ele quer saber: qual vai ser a energia cinética das duas patinadoras? Então, a energia cinética das duas patinadoras, vamos calcular a energia cinética normal mesmo, simplesmente vai ser duas vezes, porque são duas patinadoras com a mesma velocidade e com a mesma massa. Então, é só calcular a energia de uma e multiplicar por 2. Então, duas vezes a massa da patinadora de 50 vezes a velocidade de 1,4 ao quadrado sobre 2. Esse 2 se cancela, a gente fica com 2. Fica com 50 vezes 1,4 ao quadrado. E vai dar uma energia de 98 joules. Então, essa energia do sistema, nada complicado nessa questão. Fica com 98 joules. Agora, o que aconteceu é que as patinadoras vieram mais para perto, com uma distância de 1 metro entre elas. Ou seja, agora o raio passou a ser 50 centímetros, meio metro. Então, como isso modifica? O que modifica vai ser a velocidade. Elas vão ter uma velocidade alterada porque elas ficaram mais próximas uma da outra. Mas qual vai ser agora essa nova velocidade? Como a gente sabe qual vai ser essa nova velocidade? Então, tudo vai se resumir numa coisa muito importante: conservação do nosso momento angular. E o motivo disso é simplesmente porque as patinadoras estão fazendo uma força na barra e essa força é paralelo à direção do raio. Se a força é paralela à direção do raio, isso significa que não vai haver momento. Sem momento, o nosso momento angular irá se conservar. Lembrando que o momento é a inércia vezes a nossa velocidade angular. E lembrando que a nossa inércia, o momento de inércia, é simplesmente a massa vezes o raio vezes a nossa velocidade, raio ao quadrado vezes velocidade angular. Como as duas patinadoras têm a mesma velocidade, giram no mesmo sentido, a gente também vai fazer a mesma coisa, multiplicar por 2. Então, a gente multiplica por 2 aqui, multiplica por 50, multiplica pelo raio ao quadrado, que é simplesmente 1,5 ao quadrado, vezes a nossa velocidade angular de 0,93. E no final, o que a gente vai ter aqui, se a gente multiplicar todos esses valores, vai ser o seguinte. Então, aqui vai ter 1,5 vezes massa, ok, velocidade, isso. Então, no final, o que a gente vai ter vai ser aproximadamente 105 aqui o valor do nosso momento angular. A unidade dele não é tão importante, mas vai ser quilogramas metros quadrados sobre segundo. Tá, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte: esse vai ser o mesmo momento de quando o raio é de 0,5, quando o raio é menor. Ou seja, isso aqui também vai ser a mesma coisa que 50 vezes o raio de 0,5 ao quadrado vezes a nossa velocidade angular. Então, se a gente igualar isso a isso, o que a gente chega aqui no final vai ser o seguinte. Então, nós vamos achar que a nossa velocidade angular nova vai ser de 0,084. Isso é isso aí. 4 dividido por... Esqueci do ponto aqui. Agora sim.
8,4 radianos por segundo. Então, note que a nossa velocidade angular... Então, note, agora a nossa velocidade angular, ela aumentou. Então, se a gente diminuir o raio de um giro, a velocidade angular aumenta, nesse caso específico. Tá, agora vamos calcular a energia nesse caso. Então, a velocidade é igual ao raio vezes velocidade, ou seja, 0,5 vezes 8,4. Então, a nossa velocidade vai ser simplesmente 4,2 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final aqui. Só um minutinho. Então, essa vai ser a velocidade final. E a nossa energia cinética final é simplesmente 2 vezes 50 vezes essa velocidade ao quadrado sobre 2. Então, de novo, a gente vai ter a mesma equação, só mudando a velocidade final. E a nossa energia final vai ser de 882. Então, note que a nossa energia aumentou muito. Então, da onde veio essa energia? A gente pode se perguntar. Basicamente, essa energia não veio do nada. Essa energia foi basicamente do trabalho que as bailarinas tiveram de se puxar uma em relação à outra. Então, lembrando que elas estavam puxando a barra, fazendo uma força na barra, e com isso se deslocando em relação à barra. Então, se a gente fizer a força vezes deslocamento, a gente tem justamente trabalho. Então, basicamente, o trabalho que as bailarinas estavam fazendo para se puxarem foi justamente a energia recebida nesse processo aqui. Então, vamos para a nossa última pergunta. Que é essa daqui. E basicamente essa última pergunta vai treinar um pouquinho sobre equilíbrio. Deixa eu só apagar o quadro. Então, ela está falando que uma prancha gravitacional é uma maneira convencional e rápida. Uma prancha gravitacional é uma maneira rápida e convencional de se determinar a localização do centro de gravidade de uma pessoa, ou seja, o barômetro centro de gravidade, o centro de massa. Ela consiste em uma prancha horizontal suportada por um fulcro em uma extremidade e uma balança de mola na outra. Para demonstração em aula, seu professor de física pede para você deitar sobre a prancha com o topo da cabeça exatamente sobre o fulcro, como mostra a figura abaixo. Então, isso daqui é o apoio. E a cabeça está centrada no apoio. O fulcro está a 2 metros da balança, preparando esse experimento, você se pesou previamente. Então, você já sabia qual era o seu peso. Com precisão. E verificou que sua massa era de 70 gramas. Desculpe, 70 quilos. Então, você se pesava 70 quilos. Quando você está sobre a prancha gravitacional, o ponteiro da balança adianta 150 newtons. Então, esse é o peso sofrido por aquele ponto na balança. O que você quer saber, além do ponto que indicava quando sua prancha estava sobre ela, então isso é só a força do seu peso mesmo, não é a força da prancha.
O que você quer saber é o seguinte: os resultados para determinar a localização do seu centro de massa em relação aos seus pés. Então, como fazer isso? Então, você tem essa balança aqui e você tem essa prancha. Você está sentado nessa prancha. E você tem uma distância de 2 metros aqui. O que a gente quer saber é o centro de gravidade em relação ao seu pé, ou seja, em relação daqui até o centro de gravidade aqui. Então a gente quer o valor desse x. Como achar isso? A única informação que ele deu é que a massa desse carinha é de 75, né? Não, 70 quilos. Então essa massa do cara. E essa balança tem uma força-peso aqui de 250 newtons. Então, 250 newtons é a força-peso. Então, como achar isso? O que a gente tem que fazer para resolver essa questão é só achar a relação de equilíbrio. Então, o que está acontecendo é que aqui, nesse suporte, vai ter uma força normal. O seu centro de gravidade vai ser onde a força-peso atua. Então, a força-peso atua no seu centro de gravidade. Lembrando que a força-peso é só 70 vezes a gravidade, de 9,8. E você tem outra força-peso aqui, aliás, uma força-peso aqui puxando para cima de 250. E está puxando para cima porque a balança está aqui embaixo. Então, a prancha está pressionando a balança, então a balança pressiona a prancha. Então, vamos pressionar para cima aqui. Vou colocar até aqui para cima para ficar mais fácil. Tá, como resolver isso? Bem, a soma das forças vai ser igual e a soma das forças vai ser zero e a soma dos momentos é zero. Então, essa situação de equilíbrio, onde não há movimento e não há giro. Mas a gente só vai se preocupar aqui com o momento. Por quê? Porque a gente quer saber justamente essa distância aqui. Essa distância x. Então, como saber isso? Vamos pegar o centro de giro como sendo esse ponto, porque esse ponto é o ponto que pode girar mesmo, e é um ponto mais fácil para calcular esse equilíbrio, justamente porque o momento gerado pela normal nesse ponto é zero. Então, a gente não precisa se preocupar com achar esse n. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter que a soma dos momentos. Então, o somatório dos momentos vai ser essa força-peso, então 70 vezes 9,8, vezes a distância até o centro de giro. Então, essa distância aqui vai ser simplesmente 2 menos x, menos a resposta que a gente quer. Então, vai ser 2 menos x, e a gente tem que somar com esse momento aqui. Esse momento vai ser 250 vezes 2. E a gente vai colocar um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos é só para mostrar que ele está girando no sentido oposto. Então, isso aqui está girando no sentido horário, esse outro está girando no sentido anti-horário. E isso tudo tem que ser igual a zero. Então, no final, o que a gente fica vai ser que zero é igual a 70 vezes 9,8 vezes 2 menos x menos 250 vezes 2. Então, resolvendo essa equação, a gente vai ter o seguinte. Então, vamos ter 70 vezes 9,8 vezes 2 menos 500. Ok. Tudo isso dividido por 70 vezes
9,8. Beleza, então se a gente fizer toda essa equação aqui, o valor de x que a gente vai achar aqui no final, deixa eu só fazer aqui em cima para sobrar espaço, vai ser de exatamente 1,27. Então, 1,27 metros é a distância aqui dos pés até o centro de massa da pessoa. E tudo isso a gente fez com a relação de equilíbrio. Bem, a gente fica por isso hoje. Para quem chegou até aqui, e não pegou o vídeo, para quem chegou até aqui e não pegou o vídeo quando eu comecei a postar ele, que foi às 6h30 da sexta-feira, provavelmente vai perceber que vai ter alguns cortes no vídeo que eu vou fazer, ou que eu já fiz no caso, justamente por conta que teve alguns problemas no áudio. Então tive que repetir algumas vezes porque o áudio ficou mudo algumas vezes. Mas eu vou cortar essas partes para não gerar nenhum problema para vocês quando estiverem escutando essa videoaula. Obrigado para quem escutou até aqui, para quem participou, na verdade ninguém participou, mas obrigado por essa aula de explicação. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me tirem na nossa próxima aula teórica, ou então, por favor, me mandem um e-mail. Então, bom final de semana para vocês e boa prova.